Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. E hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 7, vamos analisar os versículos de 25 a 36. E está registrado assim no texto bíblico. Diziam então alguns hierossolimitanos. Hierossolimitanos são as pessoas que são de Jerusalém. É um adjetivo que identifica essa localização, né? Os que são de Jerusalém. Diziam então alguns hierossolimitanos: não é este aquele a quem procuram matar? E eis que fala abertamente e nada lhe dizem? Será que as autoridades verdadeiramente reconheceram que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde ele vem. E quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então, Jesus ergueu a voz no templo, ensinando e dizendo: a mim conheceis e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho dele e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos sobre ele porque ainda não chegara a sua hora. Mas muitos do povo creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará mais demonstrações do que este homem faz? Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. E os principais sacerdotes e os fariseus mandaram seus empregados para prendê-lo. Mas Jesus disse: ainda um pouco de tempo estou convosco. Depois vou para quem me enviou. Procurar-me-eis e não me encontrareis. E onde eu estiver, vós não podeis ir. Perguntavam, pois, os judeus entre si: onde estará ele para ir que não o acharemos? Acaso estará para ir a dispersão dos gregos? E ensinará os gregos? Que palavras são essas que ele disse: procurar-me-eis e não me encontrareis, e onde eu estiver não podeis ir? Esse é o trecho. Então a gente percebe que Jesus está no meio da multidão. Aí tem os judeus que eram de Jerusalém e havia pessoas que não eram de Jerusalém, porque eles estavam numa festa de tabernáculos. E era uma festa que atraía pessoas de muitas localidades. Eles estavam ali no templo de Jerusalém. E a gente observa nesse trecho que há ainda aquela animosidade das autoridades judaicas, que crescia cada vez mais querendo prender Jesus, mas, por outro lado, aumentava a aceitação do povo em relação a ele e a sua pregação. E Jesus tenta esclarecer a questão falando da sua missão, falando que ele vinha trazer a mensagem que não era dele, a mensagem era de Deus. Então, alguns moradores de Jerusalém conheciam que as autoridades estavam realmente antagônicas à pregação de Jesus e querendo prendê-lo. Mas muitas pessoas não sabiam disso, estavam ali para a festa. Então, a gente observa que talvez os mais velhos, que embora leigos participavam do sinédrio, ao lado de fariseus e escribas, conheciam o que se tratava nesses ambientes. E eles se admiravam do desembaraço com que Jesus enfrentava as autoridades. Talvez analisando como uma petulância de Jesus, que falava abertamente no templo, sem constrangimento, sem medo, e também
esses judeus estranhavam que as autoridades não fizessem nada, ainda não tivessem feito nada. Por que elas não o prendiam para cessar aquele abuso? Ou seria que teriam finalmente reconhecido que Jesus era o Messias? Eles ficavam cogitando. Então, nasce no espírito aquela objeção, porque eles tinham ciência das profecias que falavam do aparecimento do Messias, e aí ficavam com aquelas cogitações. Será que esse é o Messias? Mas o Messias vai aparecer de repente. Na concepção do povo, ele apareceria de repente, seria uma aparição assim, muito forte, impactante, um guerreiro que ia salvar o povo. Então, tinha várias ideias a respeito disso. Então, eles ficavam cogitando, esse aí a gente sabe quem é ele, é o filho do José, é o filho da Maria, é o filho do carpinteiro, mas será que as autoridades, então, estão reconhecendo a mensagem que ele vai fazer a pregação e as autoridades não o estão prendendo? Essas eram as dúvidas que pairavam no meio da multidão. E Jesus, então, quando ele sente essa conversa e observa toda essa murmuração, ele ergue a voz, quer dizer, fala mais alto para ser ouvido por todos, para fazer uma declaração solene afirmando que a origem do Messias não deve ser buscada no nascimento físico, na origem física, mas na proveniência espiritual. E os judeus não tinham essas noções, por isso que Jesus fala, eu vim dele, do Pai, que não o conheceis. Então, por isso também, por não ter essa noção, essa visão, dessa dualidade que caracteriza o ser humano, que nós que estamos encarnados, nós externamos aqui uma personalidade, mas nós somos a individualidade imortal, o ser espiritual. Então, saber da proveniência da personalidade não explica quem é a individualidade. Isso que Jesus estava tentando esclarecer. Ele, como personalidade, havia nascido ali, naquele espaço, né, geográfico, e todos conheciam a sua proveniência. Mas ele, espírito, ele vinha do Pai, ele estava numa condição superior à condição da humanidade. E, por conhecer o Pai, ele sabia a vontade do Pai e sabia a mensagem que deveria dar às criaturas humanas. Então, ele tenta explicar a sua missão, mostrando que realmente ele viera para trazer um roteiro de iluminação a todas as criaturas. Mas no texto fica claro ali que as dúvidas permaneciam entre aqueles que conviviam com Jesus. Eles não conseguiam atinar com essa realidade de que o espírito ele provém das regiões espirituais e a pessoa, a personalidade é que nasce num determinado ponto, filho de determinada família. O que vai dizer quem é essa criatura é a sua manifestação, a mensagem que ela transmite, a atitude que ela mostra, como ela reage, como ela atua no cenário social. E eles estavam vendo Jesus produzir vários prodígios, eram fatos inexplicáveis. Então eles olhavam, mas será que o Cristo, quando vier, vai fazer tantas demonstrações ou mais demonstrações do que esse está fazendo? Eles percebiam que aquilo que Jesus fazia ia muito além do que pode fazer uma pessoa comum. Então eles percebiam isso, mas não conseguiam esclarecer a situação para si mesmos. Então ficava ali o povo
dividido. E as autoridades, percebendo que o povo caminhava cada vez mais para aceitar a pregação de Jesus, mais ainda elas ficavam ciosas dessa atitude da multidão e desejando então fazer cessar aquela pregação que não era do interesse delas. O mundo mudou muito em vários aspectos, mas essa parte ainda é uma parte que nos parece enigma para muitas criaturas humanas que vivem no mundo sem reconhecer a presença de Jesus como aquele que governa esse planeta, como aquele que veio e trouxe uma mensagem significativa para a nossa própria elevação e como o que representa para nós o modelo e guia, e não a própria divindade em pessoa. Quer dizer, essas cogitações sobre quem é Jesus, o que ele veio fazer e toda a sua missão, ainda permanece havendo essa murmuração por parte de muitas pessoas, sendo que hoje nós já temos o Consolador na Terra, que é a doutrina espírita, que pode nos explicar e nos situar diante desses conhecimentos, entendendo finalmente que nos cabe aprender essa mensagem, entender os ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida. Então, ficamos por aqui no estudo desse capítulo, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.